a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos os irmãos e os amados ouvintes. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão Zito, da cidade de Limoeiro, estado é Pernambuco, e o país é o Brasil. E se vocês estiverem gostando das pregações, das dinâmicas que são estudo com 10 perguntas, 10 respostas, ou 12 perguntas ou 12 respostas, vocês podem acessar o canal no YouTube e apertar o dedinho aí no sininho, se inscrever-se, né? Inscrevam-se e vocês vão ter acesso ao canal. É só colocar irmão separado Zito Limoeiro, com IF. E tem vários irmãos Zito, tá certo? Quando vê minha foto, aperta o dedo ali e coloca um like do lado esquerdo. E para dar início ao trabalho, nós vamos louvar o hino do cantor cristão de número 449, que tem como título Ousados proclamai. Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras do amor do eterno Pai, que para salvar rebelde seu filho ofereceu, o qual sofreu a morte para resgatar o réu. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao avô, por Cristo e o reino seu lutai. Oh, nada de desculpas, obreiros de Jesus. Eis o inimigo afoito, quer derrubar a cruz. Jesus, porém, garante vencê-lo em seu poder, se firme persistimos na senda do dever. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crente, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crente, sem cessar apregoai seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao alvor, por Cristo e o reino seu lutai. A luta, pois, ó crente, por Cristo Redentor, seu estandarte erguendo do eterno imenso amor, as trevas combatendo, o vício e a corrupção, pregando as boas novas de luz e salvação. Ó crentes, proclamai a salvação, mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao alvor, por Cristo e o reino seu lutai. Amém. E vou deixar para a meditação de todos aqui no livro de Salmos, de número 117, que é o menor salmo que tem na Bíblia. Só são 2 versículos que nos diz assim. Capítulo e Salmo de número 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai a todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Agora vamos dar início, à dinâmica, que são com 10 perguntas e 10 respostas, todos do Novo Testamento. Amém?
como sempre, com a resposta de A a D. E primeira pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia? Ele nos diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 19, versículo número 28. Letra B. Também no livro de Mateus, capítulo 20, versículo número 28. Letra C. Também no livro de Mateus, capítulo 21, e o versículo também é o 28. Ou letra D. Também está escrito no livro de Mateus, capítulo 22, e o versículo também é o de número 28. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 20, e o versículo é o de número 28. Segunda pergunta. Onde estão escritos estes dois versículos na Bíblia que nos diz assim: amarás, pois, ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Resposta. Letra A. Estão escritos no livro de Marcos, capítulo 12, e os versículos são o 30 e o 31. Letra B. Também está escrito no livro de Marcos, capítulo 13, e os versículos também são 30 e o 31. Letra C. Também no livro de Marcos, capítulo 18, e o versículo são o 30 e o 31. Ou letra D, também no livro de Marcos, capítulo 14, e versículos são também o 30 e o 31. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 12, e os versículos são o de número 30 e o 31. Terceira pergunta. Onde está escrito na Bíblia este versículo que nos diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Colossenses, capítulo 3, e o versículo número 11. Letra B. Também no livro de Colossenses, capítulo 3, e o versículo é o número 1, ou primeiro. Letra C. Também no livro de Colossenses, capítulo 3, e o versículo é número 1, ou primeiro. Ou letra D, também no livro de Colossenses, capítulo 3, e o versículo é número 4. Então, quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está no livro de Colossenses, capítulo 3, e o versículo número 1, ou o primeiro. E se a letra B tiver igual, a letra B diz assim, no livro de Colossenses, capítulo 3, e o versículo é de número 20. Só para ratificar se tiver algum erro. Então, quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está no livro de Colossenses, capítulo 3, e o versículo número 1, ou primeiro. Quarta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado,
como obreiro que não tende que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Resposta. Letra A. Está escrito na epístola de 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo é o número 14. Letra B. Também no livro da epístola de 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo número 13. Também está escrito no capítulo 2 de 2 Timóteo, e o versículo número 15. Ou letra D, também na epístola de 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo é o de número 16. Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro ou na epístola de 2 Timóteo, capítulo 2, e o versículo é o de número 15. Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Quinta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: porque também nós éramos em outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Resposta. Letra A. Está escrito na epístola de Tito, capítulo 3, versículo número 1, ou primeiro. Também está escrito na epístola de Tito, capítulo 3, versículo número 2. Letra C. Também na epístola de Tito, capítulo 3, versículo número 4. Ou letra D. Também está escrito no livro de Tito, capítulo 3, e o versículo também é o número 3. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito na Epístola de Tito, capítulo 3, e o versículo também é o número 3. Sexta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo número 13. Letra B. Também no livro de Hebreus, capítulo 2, e o versículo é o número 13. Também no livro de Hebreus, letra C. Também no livro de Hebreus, capítulo 3, e o versículo número 3. Ou letra D. Também no livro de Hebreus, capítulo 4, e o versículo também é o número 3. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 1, e o versículo é o de número 3. Sétima pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como Pai, primícias das suas criaturas? Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo número 18. Letra B. Também no livro de Tiago, capítulo 2, versículo número 3. Letra C. Também no livro de Tiago, capítulo 3, e o versículo número 18.
Ou letra D, também no livro de Tiago, capítulo 4, e o versículo é número 15. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, e o versículo é o de número 18. Oitava pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que parece, e é provado pelo fogo, se achem em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Resposta, letra A. Está escrito na primeira epístola de Pedro, capítulo 1 e o versículo número 4. Letra B, também na primeira epístola de Pedro, capítulo 1 e o versículo número 5. Letra C, também na epístola de 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo número 7. Ou letra D, também na primeira epístola de Pedro, capítulo 1 e o versículo é o de número 6. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito na epístola de 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo é o de número 7. Então, quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Nona pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim: todo aquele que crê em Jesus é o Cristo e é o nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Resposta. Letra A, está escrito no livro na primeira epístola de João, capítulo 2 e o versículo número 5. Letra B, também na primeira epístola de João, capítulo 3 e o versículo número 5. Letra C, também na primeira epístola de João, capítulo 4 e versículo número 5. Ou letra D, também na epístola de 1 João, capítulo 5 e o versículo é o número 1, ou o primeiro. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito na primeira epístola de João, capítulo 5, e o versículo é o número 1, ou o primeiro. Décima e última pergunta. Onde está escrito este versículo da Bíblia que nos diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Está resposta, letra A. Está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo número 4. Letra B. Também está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo número 5. Letra C. Também no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo número 6. Ou letra D. Também no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo é o de número 7. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e o versículo é o de número 7. Esta foi a décima e última pergunta desse estudo de hoje, ou dessa dinâmica de hoje. Se tiver algum erro aí, irmão, vocês me perdoem, porque não dá para apagar, né? Mas eu não tenho estudo próprio, quem grava aqui, como eu já disse, é o meu amigo Ares. Mais um dia, Deus proverá tudo na vida do servo dele. Ainda deixo para a meditação de todos que vão me escutar, tanto irmãos também como os amados ouvintes, aqui
no livro de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 11, que nos diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, eu agradeço a todos que vão escutar esta dinâmica com 10 perguntas e 10 respostas. E guarda algum versículo desse, alguma resposta dessa correta para repassar para alguém, né? Porque a gente tem que guardar no coração e repassar para alguma pessoa. Que alguma coisa dessa dinâmica ou dessas perguntas com resposta, pelo menos uma, fique gravado no seu coração, que toca mais, e repasse para os outros. Hoje são 22 de junho de 2024. Então esse foi o trabalho de hoje. Que o nosso Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.